Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Aula essa aqui, vamos encerrar o assunto lutas, né? Então estamos chegando ao final do segundo trimestre, então para fecharmos o segundo trimestre, trazemos algumas modalidades de lutas que foram trabalhadas, que são difundidas, né, a nível mundial. Trabalhamos em primeiro momento as lutas olímpicas, agora estamos trabalhando as lutas não olímpicas, mas também que tem grande adesão, grande prática no mundo todo. Então, trazemos as últimas modalidades e na próxima aula, né, vamos recapitular alguns assuntos trabalhados nesse trimestre para começarmos um trimestre novo. Mas vocês já sabem como que funciona as nossas aulas, né? Então, convido aqueles que podem, aqueles que conseguem, afasta móveis, fica em pé. Vamos fazer aqueles pequenos movimentos, aquele alongamento, aquele aquecimento na nossa musculatura, né, para começarmos melhor a nossa aula. Então, no ritmo da música, lá já prepara, faz aquele aquecimento, dá aquela carga na musculatura, mexe os braços, solta as pernas, lá, joga lá na frente. Trazer lá à frente, já puxa o braço. Trocou. Solta. Puxa lá atrás. Nesse estilo. Troca. Soltou o queixo, toca o peito, mantém as costas retas lá. Pro teto. Pro lado. Pro outro lado. Gira a cabeça. Aí, solta novamente, relaxa. Ombros joga lá à frente. Os ombros lá atrás. Voltou. Vamos girar o tronco lá. Troca. Tranquilo, né? Então, esses movimentos são bastante recomendados, fácil, muito necessário, né? Estou sendo enfático nessa parte, né? Vocês já estão cansados de ouvir, mas sempre é bom lembrar. Então, para darmos continuidade, né, aos assuntos que nós vimos trabalhar, então vocês podem ver aqui que nós temos três situações, três animações distintas, né? Então, como vocês podem ver, são três estilos diferentes, três modalidades diferentes que nós vamos estar vendo hoje, né? Na verdade, uma delas, como vocês podem ver aqui no final, né, então ela mistura vários estilos de lutas. Então são vários estilos de lutas que podem ser utilizados para esta modalidade. E nas duas primeiras aqui são duas modalidades muito fortes, são todas elas vêm de origem oriental, né? Então nós vamos estar detalhando cada uma delas. Umas vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter presenciado às vezes em alguns filmes ou animações, né, essas modalidades de luta. Então vamos lá para primeira delas. Então, a primeira modalidade que nós vamos falar hoje, vamos conhecer, é o Kendo. Então, vamos detalhar ele para vocês, contextualizar um pouco, né? Então, o Kendo é o caminho da espada. É uma das disciplinas japonesas tradicionais mais difundidas no mundo. Descendo diretamente do Kenjutsu, que é a arte samurai da tradicional esgrima japonesa. O Kendo foi criado a partir do século XX. É uma simplificação do amplo conjunto de técnicas e posturas existentes no Kenjutsu em 4 golpes básicos, né? A partir de uma única postura de luta. A atividade ali é a competição e o desenvolvimento de caráter. Então, como nós colocamos ali, né? Então vocês fazem um link lá, relembram a aula de esgrima que nós tivemos, né? Então a contextualização histórica da esgrima, quando falamos da história da esgrima. Então o Kendo tem relação muito forte com a história da esgrima também, né? Então, como ambas as modalidades descendem da espada do samurai, né, da disciplina samurai
japonesa, então elas caminharam muito tempo, elas caminharam bastante tempo juntas, da questão da sua origem, então. Então, quando vocês relembrar, fazer o link com a esgrima lá, então também tem relação forte aqui na história do Kendo. Então aqui para colocarmos o Kendo também, ele é uma modalidade bastante difundida, né? Então precisamos o quê? Que existam entidades que o regulamentam, né? Então toda e qualquer modalidade que nós vimos, existiam as entidades do desporto que faziam a sua regulamentação. Então essas entidades fazem campeonatos, homologam regras, se preciso também alteram as regras, e no Kendo está aqui também a entidade. Então temos a criação da Federação Internacional de Kendo, que se deu em 1970. Então aqui está ao lado aqui o símbolo da Federação Internacional de Kendo, né? E logo abaixo aqui também, como a modalidade é bastante forte no Brasil, bastante difundida no Brasil, né? Então temos a CBK, que é a Confederação Brasileira de Kendo também, né? Então as duas entidades regulamentam, fazem toda a regulamentação da modalidade, tanto a nível mundial quanto a nível nacional, né? Então a confederação é subordinada à Federação Internacional. Sempre existe uma hierarquia ali também dentro de todas dessas entidades, né? Então aqui estão as duas entidades que vão fazer essa regulamentação do Kendo. Então, para a prática do Kendo, é necessário a utilização de equipamentos de segurança, né? Então esses equipamentos são característicos, bastante característicos da modalidade. Então aqui está demonstrado aqui para vocês, né? Em cada um desses equipamentos, dessa vestimenta, né, podemos assim dizer. No caso aqui, essa primeira que nós estamos vendo é chamada de bogo, que é a proteção do praticante, né, vai ter. Então tem toda a questão de divisão desse equipamento, né? Então na primeira parte nós temos o men, que é uma espécie de capacete, então ele vai proteger toda a cabeça, e também tem uma pequena, desce um pouco, protegendo também a questão aqui do pescoço, da garganta, né? Então ele desce também essa proteção, porque os golpes são muito rápidos, então quanto melhor for a proteção, mais protegido estiver o praticante, também é segurança para todos, né? Então também tem essa questão. Então tem o men, que é essa espécie de capacete aqui dentro dessa armadura, o do, que é essa proteção que vai ao tórax, então essa proteção começa aqui no tórax e se expande pelas laterais também, né? Então os golpes podem ser dados nessas regiões, né, que tem a proteção. Aqui, na proteção do tórax também, né? Então essa proteção, como os golpes são rápidos, os movimentos são rápidos, né? Então também pode ser dado golpes ao lado. Então por isso que essa proteção também se estende na lateral e também na frente do tórax. O cote, que são as luvas, então também é obrigatória a utilização de luvas para empunhar a espada, né? Então temos aqui também o cote, que são as luvas, e o tare, que é essa proteção na cintura. Então também vai essa proteção aqui na cintura, né? Então temos o do, a proteção do tórax, e o cote, a proteção de cintura. Então também ela protege todo o praticante, né? Todo o atleta. Então cada um desses equipamentos aqui fazem parte do bogo. Então, quando o praticante está fazendo a sua luta, fazendo a sua apresentação, antes da aplicação do golpe, eles gritam, geralmente não, né? Eles gritam o nome do equipamento. Então, eles separam. Se eles falarem man, eles vão deferir, fazer um golpe na cabeça do outro atleta, né? Então, antes de qualquer aplicação de golpe, há essa pronunciação, esse enunciado, né, da onde será dado esse golpe. Então fica tranquilo, né? Então é obrigatório essa vestimenta aqui, que é chamada de bogo, né, que é a armadura de combate do Kendo. Então é obrigatório a utilização dessa armadura, né? Por quê? Porque todos os golpes são dados com essa espada aqui, né? Essa espada é chamada de shinai, é uma espada de bambu, né? Ela não é uma espada com fios que possa cortada, mas ela é uma espada que é feita de bambu, né, para diminuir um pouco mais a questão de perigo que pode levar para os praticantes ali, né? Mas mesmo assim, como os golpes são rápidos e são dados com bastante força, também pode levar os atletas também a estar se machucando, né? Então, por isso, para tentar diminuir essa incidência, né, de acidentes, é feita de bambu, né? Então fica nesse estilo aqui, elas são empunhadas dessa maneira, como eles estão demonstrando aqui, sempre com as duas mãos. Então tem toda essa também,
essa tradição, né, que vem dos samurais, né, na empunhadura do shinai, que é essa espada aqui, né? Então ela é feita de bambu e os golpes são dados naqueles locais que nós já vimos aonde o bogo faz a proteção, né? Então anuncia-se e aplica-se o golpe naquele local. Então fica tranquilo, né? Vem lá dos samurais mesmo, faz a origem, faz o link com o esgrima e chegamos na modalidade hoje que nós temos, que é o Kendo. Então fica o estilo da luta, fica como está retratado nessas animações aqui, né? Pode ver que são golpes bem rápidos, dado com bastante velocidade, né? Então às vezes aqui nesse exemplo aqui acabou até escapando uma das espadas do praticante, né? Mas é desta maneira que ocorre a luta, assim como está também o duelo, né? Está nesta animação aqui, né? Também chegou, aplicou o golpe numa região válida lá, pode ver que a arbitragem sinalizou com a bandeira branca, então golpe válido também. Então está toda essa situação aqui retratada na animação. Temos mais uma aqui também, mais uma animação que traz alguns golpes, pode ver que esse golpe aqui faz lembrar bastante um golpe de espada, né, dado na região do abdômen ali do outro praticante. Então todo esse equipamento de proteção justamente visa isso, proteger os praticantes. E também, para amenizar esses golpes, é utilizado uma espada de bambu. Então aqui para trazermos também, né, tem além de toda a parte estrutural da luta, de combate mesmo, tem muitos princípios filosóficos também presentes no Kendo, né? Então aqui tem o propósito, o que visa o Kendo, né? Então o propósito do Kendo é moldar a mente e o corpo, cultivar um espírito vigoroso e, através do treino correto e rígido, ter por objetivo a melhoria da sua habilidade na arte do Kendo, bem como estimar a cortesia e a honra, relacionar-se com os outros com sinceridade e sempre buscar cultivar a si mesmo, no caso, o autoconhecimento. Isto vai permitir desenvolver a capacidade de amar seu país e sua sociedade, contribuindo para o desenvolvimento da cultura, promovendo a paz e a harmonia entre as pessoas. Então também, como já reforçando, né, então são propósitos o que visa o Kendo. Não visa somente a parte competitiva, a parte de combate, né, também visa um completo autoconhecimento e um autocontrole. Então tá tudo retratado dentro dos princípios do Kendo. Bora para a nossa atividade então? Conhecemos a modalidade nova, vimos como que funciona a modalidade. Temos a nossa primeira atividade do dia que fala o seguinte, atividade objetiva, né? Então faz as anotações, anota lá em seu caderno, responde, interage no aplicativo Aula Paraná. O que significa Kendo? Letra A, caminho suave. Letra B, caminho do espírito. Letra C, caminho da espada. Ou letra D, caminho aberto. Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos.
E voltamos, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, atividade objetiva, né, que falava o significado do Kendo. Resposta correta, letra C. Então, o Kendo é o caminho da espada. Como vocês podem ver aqui na imagem, né, a imagem ajudou bastante nessa resolução, né? Então, é o caminho da espada, né? Tradicional espada samurai, né? Então, tem origem lá também oriental, né, do Japão. Fica bem tranquilo essa atividade. Mais uma, então, atividade para vocês, então, também atividade objetiva, né, que fala o seguinte: para a prática do Kendo, é necessário utilizar vestimentas específicas. Na conhecida armadura, qual o nome do equipamento que protege o tórax? Letra A, o cote. Letra B, tare. Letra C, men. Ou letra D, do. Então, volta lá, rever os conceitos da vestimenta, né, do Kendo e associa qual que vai proteger a região do tórax. Vocês vão ter um tempinho, já já voltamos. E voltando, pessoal, então, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Para a prática do Kendo, é necessárias vestimentas específicas, né? Então, na armadura, qual o equipamento que vai proteger o tórax? Então, a letra A, que eu falei para vocês que era cote, né? Mas a pronúncia certa é cote. Então, mas não é essa a resposta, né? A resposta é a letra D. Então, a letra D que fala do. Então, a proteção do tórax é o do. O cote é um outro equipamento que vai proteger uma outra região, né? Então fica tranquilo nessa associação também. Então, além do Kendo, agora nós já terminamos o Kendo, então a aula hoje vai ser duas modalidades, ambas são de origem oriental, né? Então temos uma outra modalidade agora que é o Aikido. A pronúncia é meio parecida, né? O final ali, né? Mas os princípios, as técnicas utilizadas são diferentes, né? Então temos a outra modalidade aqui hoje que é o Aikido. Então o que é o Aikido? É uma arte marcial criada no Japão após a Segunda Grande Guerra pelo mestre Moriei Ueshiba. Então no caso aqui está o ano de seu nascimento e o ano de seu falecimento, né? Então o conceito fundamental desta arte marcial consiste no princípio da harmonia, seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que o rodeia. Então tem uma nova modalidade também de origem japonesa, né? Então essa é um pouco mais recente, mas também vem de origem oriental. Primeiro nós tínhamos a presença de todas aquelas vestimentas, né, da espada. Nessa nós não temos espada, mas também existem vestimentas específicas para a sua prática. Então não é uma armadura como nós tínhamos lá no Kendo, mas também tem suas vestimentas necessárias. Então, a modalidade agora é esta, o Aikido. Então, o que é o Aikido? É uma arte de autocontrole físico e mental
que propicia seus praticantes, que são os aikidokas, a descobrirem-se a si mesmo. Sua prática baseia-se na recepção e anulação de ataques, não no gesto de atacar por iniciativa própria. Então temos aqui o quê? Mesma situação lá do autoconhecimento que existia dentro do Kendo, também aqui no Aikido também vai ter essa parte de autoconhecimento, de conhecer o próprio corpo, de estar conhecendo seus limites e potencialidades, né? Então também aqui dentro do Aikido isso se trabalha. E dentro do Aikido também, agora especificamente dentro dessa modalidade, nós temos o quê? Situação de contra-ataque. Geralmente os Aikidokas, que são os praticantes de Aikido, eles não visam atacar o oponente, sim utilizar toda e qualquer força que o oponente venha trazendo contra ele, né? Ele vai aplicar numa situação contrária para jogar essa força contra a pessoa que está aplicando, né? Então esse é um dos princípios do Aikido. Então o Aikido, o termo é composto por 3 caracteres Kenji, né, que significa cada uma dessas aqui que está dividido aqui para vocês. Aqui tem os caracteres, como vocês podem ver, e aqui temos a tradução, digamos assim, né, o que assemelha-se no nosso português. Então temos o Ai, do Aikido, né, que significa harmonia. Então para controlar um oponente, primeiramente é necessário tornar-se um só com ele, para em seguida, como um só conjunto, dominá-lo. Então tem a ideia de trabalhar em conjunto, trazer o oponente junto a si, né, junto ao praticante, e ali tornar uma pessoa, e depois que tornar essa pessoa, você conseguir atacar devolver o seu adversário, a contra-atacar. O Ki do Aikido significa energia, então essa energia é aquela energia universal existente em todas as coisas. Então temos 2 situações aqui, o Ai e o Ki. E a última deles é o Do. O Do é o caminho, então é o caminho que busca uma evolução pessoal e espiritual. Então tem também essa questão filosófica, essa questão espiritual ligada nas 2 modalidades, né? Tem a questão de corpo e espírito. Então, trazendo o Aikido para o português, temos o quê? O caminho da harmonização das energias. Então, dividindo cada um desses caracteres, né, e trazendo para o português, nós temos o caminho da harmonização da energia. Então, assim como dentro das 2 modalidades, né, o Aikido também existem entidades que o regulamento. Então temos, em primeira aqui, temos a Federação Internacional de Aikido, a IAF, que está retratada aqui nessa imagem, e na segunda nós temos a Confederação Brasileira de Aikido, no caso aqui o Aikido tradicional. Existem várias manifestações, vários estilos diferentes do Aikido, mas nós retratamos aqui um dos mais praticados e difundidos no Brasil, que é o estilo tradicional. Existem outros estilos, nós vamos focar aqui nessa aula no estilo tradicional, né? Estamos não daria tempo de toda a aula para nós colocarmos todos os estilos, né? Mas o estilo tradicional, que é o mais difundido, que nós vamos focar aqui. Então tem as 2 entidades que vão fazer essa regulamentação do Aikido. Então o Aikido é uma arte marcial, né, baseada na defesa. Existem 2 componentes básicos no treino do Aikido, né? Então, que é o Uki, que vai ser a pessoa que irá receber a técnica, então a ele cabe-lhe o papel de atacar o outro Aikidoka, né? Então o Uki, no treino, o Uki vai ser o praticante que vai atacar. E o que vai aplicar a técnica, que vai se defender, é o Neide, né? Que é o que vai aplicar a técnica em questão, cabendo-lhe toda a responsabilidade de assegurar não só a sua própria proteção, mas também a proteção do Uki. Então temos as 2 situações, isso na prática, né? Nos treinos. Então um que vai atacar e outro que vai aplicar os contragolpes. Então fica nesse estilo como está na animação, né? Então podemos ver que o atleta todo de branco aqui atacou o outro praticante que está de preto e branco, né? E ali no contra-ataque, utilizando mesmo a velocidade de deslocamento desse atleta branco, de branco aqui, né? O outro conseguiu aplicar o golpe para levá-lo ao chão, né? Então como está retratado aqui nesta imagem. Então esses golpes baseiam-se na sua grande maioria no ato de agarrar e atirar o oponente no chão, né? Como está retratado aqui, utilizando precisamente a energia que esse despende, né, que é no movimento ofensivo contra ele próprio, né? Então, como está retratado aqui, né, o atleta que está totalmente branco ataca e o outro apenas utiliza esse movimento de ataque para
levá-lo ao chão, né? Então tem essa situação mesmo. Então eu não vou despender da minha força, e sim da força e da velocidade que o outro praticante está trazendo. Então fica, como está nessas animações aqui, fica tranquilo para essa visualização, né? Então sempre um vai atacar e o outro vai utilizar desse ataque para se defender. Como está na animação ali, né? Pode ver que foi utilizada essa velocidade para fazer esse ataque. Fica tranquilo, né, de visualizar toda essa situação aí. E no final acaba levando um dos praticantes ao chão, que é o que visa a modalidade. Bora para a nossa atividade então? Conhecemos mais uma modalidade, né? Tivemos a primeira modalidade, agora temos a segunda modalidade, que é o Aikido. Temos a nossa atividade que diz respeito a esta modalidade, que fala o seguinte: atividade descritiva, então anote em seu caderno, copia a questão lá, depois responde. Fala o seguinte: em que é baseado a técnica e os golpes do Aikido? Então, com base na animação ali, nos conhecimentos que nós vimos, já voltamos com a correção. Retornando então, galera, com a correção de atividade que eu tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Em que é baseado então as técnicas e golpes do Aikido? Resposta correta, então ela é o quê? Ela é baseada no ato genérico de agarrar e atirar meu oponente ao chão, utilizando precisamente a energia que esse despende no movimento ofensivo, né, contra ele próprio. Então, o que está retratado na imagem, né? Ataquei e esse movimento um dos praticantes utiliza contra o que faz esse ataque, né? Fica tranquilo essa definição aqui, essa técnica do Aikido. Mais uma atividade também descritiva, né? Então continua nas suas anotações, lá fala o seguinte: qual é o conceito fundamental do Aikido? Vocês vão ter um tempinho também para definir esse conceito fundamental, né? Já voltamos.
Retornando então, pessoal, com a correção de atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o conceito fundamental do Aikido. A resposta correta é, então ele vai consistir o quê? Ele consiste no princípio da harmonia, ou seja, tipo, seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que o rodeia, né? Então esse é o conceito fundamental do Aikido. Então, também para fechar aqui, né, como eu falei para vocês, eu falei Kenji aqui, então é Kanji, o nome desses caracteres utilizados, né, na escrita japonesa. Então, peço perdão ao erro e retifico aqui para vocês, beleza? Então para fecharmos a aula de hoje, tem uma nova modalidade. Na verdade, essa não é uma modalidade, né, ela é uma mistura de todas as outras modalidades que nós já vimos. Vimos duas modalidades, dois estilos de lutas, né, distintos, que não bastante difundido e bastante praticado a nível mundial, né? Agora nós começamos um conceito, vamos terminar na nossa próxima aula, que vamos estar retratando sobre lutas, né, que vai trazer um apanhado geral de uma grande gama de lutas, que é o MMA. Então você já deve ter ouvido falar, ele é muito difundido, bastante utilizado, tem uma competição que fala-se muito dela, né, que é o UFC, né? Então dentro do UFC, é uma competição que utiliza-se técnicas do MMA. Então, o que consiste o MMA? Eles são combates de contato que permitem uma ampla variedade de técnicas e habilidades de lutas, a partir da mistura de vários estilos. As regras dessa modalidade, então, do MMA, né, permitem o uso de golpes tanto com pés, quanto em pé, né, quanto no chão, com os pés, com as mãos. Então, todos esses golpes podem ser utilizados dentro do MMA. E a arte possibilita, então, que atletas de diferentes origens ou modalidades, né, participem da competição, né, como está retratado aqui nessa animação. Aqui, então, é uma dos estilos do MMA, né? Então, o MMA mistura todos aqueles estilos de lutas que nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, ele vai fazer essa mistura de artes. Então, quanto mais artes marciais o atleta conhecer, né, melhor vai ser para ele, né? Então, ele vai ter muito mais recursos para estar utilizando na sua luta, né? Então o MMA vem do inglês, né, que significa Mixed Martial Arts, que surgiu nos anos 90, né, mas suas origens datam desde antes de Cristo, né? Então em 1648, o pancrácio, que era aquela luta popular na Grécia, né, foi incorporada às Olimpíadas antigas. O estilo usado nos treinos militares de Esparta envolvia socos, chutes e estrangulamentos no solo, e durava até um dos oponentes ficar inconsciente. Lembro lá das nossas aulas de boxe, quando nós falamos do boxe dentro das Olimpíadas, né? Então essa origem também do MMA remete àquela ideia do inicial lá do boxe, né, que nós tínhamos, quando nós falamos sobre o pancrácio. Então também essa origem do MMA remete à ideia original lá, que quando surgiu as primeiras modalidades de lutas. Então o MMA, ou Vale Tudo, né, moderno, surgiu depois de 1500 anos no Rio de Janeiro. Nos anos 20, o mestre de jiu-jitsu Carlos Gracie, lembra lá do jiu-jitsu, que nós falamos lá da história do jiu-jitsu? Então aqui o MMA também tem relação com o jiu-jitsu, né? Tem relação com um dos precursores do jiu-jitsu brasileiro, que eram os irmãos Gracie, lá lembra dos irmãos Gracie? Então aqui no MMA temos também a fala do Carlos. Então o que o Carlos fez? Ele convidou vários lutadores de várias modalidades para disputar desafios nos anos 70, né? Então nos anos 70, quando o Carlos fez esse convite, ele juntou várias modalidades para fazer essas competições. E os japoneses então transformaram essa forma em espetáculo nos torneios Pride. Então dos primeiros torneios de MMA que teve também foi japonês lá, que é o chamado de torneios Pride. Em 1993, então, Rorion Gracie, que era sobrinho do Carlos, organizou o primeiro UFC. Sabe o UFC? Vocês conhecem, né? Você já deve ter ouvido muito falar do UFC, né? Então, quem fez essa organização foi o Rorion Gracie, que era sobrinho do Carlos Gracie, que era do precursor, criador do jiu-jitsu brasileiro, né? Então ele organiza em 1993 o primeiro UFC. O UFC, então, é Ultimate Fight Champions, que fez do MMA, né, um fenômeno mundial, né? Então, como vocês veem, tem muita competição, muita fala do UFC, né? Então o UFC é uma das competições existentes de MMA. Então aqui temos várias modalidades, como vocês podem ver nessas imagens aqui, né? Então são vários estilos diferentes de competições de MMA que tem.
Na primeira nós temos o UFC, que eu já falei para vocês, né? Temos o Bellator Fight on Champions, temos o World Series of Fight, o Fight Champions, o One Fight Champions, né? O X-Fight Champions, o Jungle Fight Champions, o Cage Warriors Fight Champions. Então são várias modalidades, são várias competições de MMA que existem, né? Então aqui estão retratadas algumas delas, não são todas, existem muitas outras, mas essas aqui são as mais conhecidas. Principalmente essas duas aqui, né? Porque é as modalidades que são retratadas na mídia, né? Que é o que passa na TV, principalmente o UFC, né? Que a gente conhece bastante, que passa inclusive em TV aberta essas competições, né? Então o que está na tela aqui para vocês, pessoal, são os estilos mais utilizados, né, dentro do MMA. Então o MMA mistura-se vários estilos, daí temos aqui os principais deles. Então são todos os estilos que nós já vimos nas nossas aulas, então se vocês puxarem lá da memória de vocês já sabem como que são cada um desses estilos. Então dentro do MMA, esses aqui são os mais utilizados. O boxe, né, o jiu-jitsu, o tradicional e o brasileiro, principalmente assim, muitos dizem, né, só o jiu-jitsu salva, então foi para o chão, a técnica de jiu-jitsu é muito utilizada, o judô, o karatê, o muay thai, o kung fu, o wrestling, que são aquelas lutas livre greco-romana, também utilizadas para chão, né, e o taekwondo. Então são todas modalidades que os atletas, os praticantes misturam, né, para disputar o MMA. Né? Então, quanto mais técnicas, mais conhecimentos de diferentes modalidades o praticante tem, né, melhor para ele. Então, como vocês podem ver, esses daqui são os mais utilizados. Podem ser utilizados outros? Claro que pode, deve ser utilizado. Se o praticante domina as técnicas, pode ser usado e muito. Por exemplo, o Anderson Silva, que era aquele lutador brasileiro, né? Então, ele utilizava, às vezes, alguns golpes da capoeira, né? Então, a capoeira também pode ser utilizada, como a modalidade permite golpes de braços, pernas, no chão, em pé, então também pode estar utilizando de outras modalidades. Bora para a nossa atividade, então? Falamos das modalidades, das principais estilos utilizados no MMA, né? Temos mais uma atividade aqui que fala o seguinte: a atividade descritiva faz as suas anotações lá, que fala o seguinte: defina MMA. Então, descritiva lá, faz as suas anotações e vai definir o que significa MMA. Vamos ter um tempinho, já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade, que era o quê? Definir MMA. Então, como se define MMA? Então, são artes marciais mistas, são combates que permitem a utilização de técnicas de várias lutas, ou seja, mistura os mais variados estilos em um único combate. Então, pega-se todas as modalidades que nós já vimos, outras, e em uma única competição você utiliza dessas técnicas. Então, MMA, artes marciais mistas. Mais uma atividade, então, que tem aqui para vocês, descritiva também. Então, fala o seguinte: quais os principais estilos de lutas utilizados no MMA? Volta lá, revê os conceitos, vê que as modalidades são essas, já voltamos com a correção. Retornando então, galera, com a correção da atividade, que eram os principais estilos de lutas utilizados no MMA. Então, quais são eles? Então, são as modalidades que nós já vimos, né, das nossas aulas anteriores. Boxe, o judô, o muay thai, o wrestling, tanto greco-romana quanto livre, o jiu-jitsu, o kung fu, o taekwondo e o karatê, além de outras modalidades, é claro, que podem ser utilizadas dentro do MMA, mas essas aqui são as principais. E assim, então, pessoal, fechamos a nossa aula de hoje, que retratamos sobre vários estilos, falamos sobre o Kendo, o Aikido e também começamos o conceito do MMA. Nas nossas próximas aulas de luta, para fecharmos as aulas de lutas, terminaremos o MMA. Então, agradeço a companhia de vocês, peço que realizem as atividades lá no Classroom. Nos encontramos na nossa próxima aula. Forte abraço a todos, tchau, tchau!